Fala pessoal, tudo certo com vocês? Mais um conteúdo aqui no canal, iniciando a semana. Depois da derrota para o Corinthians, 2-0 em São Paulo, o Grêmio não tem muito tempo para ficar se lamentando. Na próxima quarta-feira já tem compromisso importante na Arena contra o Cruzeiro. E neste vídeo vamos falar sobre o acordo que foi fechado, um reforço de 19 milhões de reais que está confirmado, garantido, o dossiê completo de Kiki Oliveira e uma nova lesão no ambiente do Grêmio. O meia, que poderia ser alternativa no profissional, tem uma nova lesão e eu vou te contar na sequência. Porque antes, peço que tu te inscreva aqui no canal, não esquece, deixa o like, ative as notificações, deixa o teu comentário aqui no vídeo. Bom, quero falar rapidamente sobre o jogo de ontem. Grêmio e Corinthians, Corinthians e Grêmio em São Paulo, partida onde o Grêmio foi derrotado com naturalidade lá em São Paulo, e isso faz com que o Grêmio fique distante de uma vaga à pré-Libertadores, que é o grande objetivo interno. Todos os jogadores publicamente colocam esta meta, uma pré-Libertadores, mas o Grêmio é um eletrocardiograma, né? Na Arena tem grandes atuações, como teve diante do Juventude, do São Paulo, mas fora de casa é um time que não consegue performar. Mesmo com o Arthur desta vez, que mais uma vez foi o Arthur que nós conhecemos, jogando muito bem, ditando o ritmo do meio-campo, mas falta parceria, né? Em muitos momentos o Arthur consegue se desvencilhar da marcação, mas não tem jogadores de combinação de jogadas. O Edenilson, e aqui eu quero fazer um comentário específico sobre o Edenilson, tá? O Edenilson não pode ser titular do Grêmio. O Edenilson é um jogador que ele não agrega em absolutamente nada. Quando o Grêmio tem a posse de bola, é um jogador que ele não tem força, não tem intensidade para acompanhar os jogadores de ataque. E quando o Grêmio tem que fazer uma recomposição, o Edenilson é um jogador que não marca ninguém também. Eu sou da tese que chegou a hora de dar uma sequência para o Monsalve, por exemplo. Está recuperado de lesão e nós sabemos que o Monsalve tecnicamente é muito bom. Talvez durante este ano lhe tenha faltado confiança, até porque é um jogador em formação ainda, em lapidação, mas é melhor do que o Edenilson. O Edenilson não pode vestir a camisa do Grêmio. Eu sei que recentemente o Mano Menezes deu algumas letras para os torcedores, dizendo que tem que tirar o ranço que tem do Edenilson. Então, um recado para o Mano. Eu tenho muito respeito ao Mano. Salvou o Grêmio do rebaixamento. Mas o Mano tem que saber que esse ranço não vai acabar. Porque o Edenilson é um jogador ruim. É um jogador que a gente não pode elogiar. Porque se a gente elogiar, vai abrir uma perspectiva, possibilidade dele permanecer para o ano que vem. Isso não pode acontecer. Agora sim, falando sobre o futuro do Grêmio, porque o Grêmio tem jogo na quarta e tem algumas questões importantes dentro da sua categoria de base. Bom, primeira informação aqui que eu trago para vocês. O Riquelme, que não ficou no banco de reservas ontem, não viajou com a delegação para São Paulo. Muitos de vocês me perguntaram o que aconteceu com o Riquelme, por que ele não entrou, por que ele não foi relacionado. O Riquelme sofreu uma lesão, gente. Ele sofreu um entorse no tornozelo na última quinta-feira. Ele desceu para atuar no Sub-20, lá em Eldorado, em uma partida contra o São Paulo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20, e ele teve um entorse, uma lesão leve, mas um entorse no tornozelo. Deve parar por algumas semanas, entre 1 e 2 semanas. Por isso que ele não foi relacionado, tá? O Riquelme, recentemente, antes mesmo da parada da data FIFA, teve uma lesão e o Grêmio teve toda uma cautela, uma preocupação para não antecipar o retorno do Riquelme aos gramados. E agora, lá nas categorias de base, ele teve um entorse no tornozelo. Para avançarmos aqui, dentro do jogo de ontem também, o Mano Menezes, após a partida, comentou a respeito do Kiki Oliveira. As recentes declarações do Kiki Oliveira, mais uma vez, deu uma entrevista polêmica lá para a imprensa uruguaia, dizendo que tem o desejo de atuar pelo Nacional do Uruguai em 2026. O Mano não quis se aprofundar a respeito do tema, mas disse o seguinte: olha, se o jogador não quiser estar aqui no Grêmio, ele não vai jogar, né? Mas então eu vou dizer uma coisa para vocês: o Kiki Oliveira não quer mais estar no Grêmio, tá? Para ser bem objetivo, com o português correto, não é uma interpretação, é informação. O Kiki Oliveira não quer mais permanecer no Grêmio, o Kiki Oliveira não vê a hora de abrir a janela de transferências para que ele deixe o Grêmio, tá? E aqui eu quero trazer um dossiê completo que eu fiz sobre o Kiki Oliveira.
ao longo dessa temporada. Todas as polêmicas que ele se envolveu, gerando incomodação interna nos bastidores. O Kiki Oliveira é um jogador que já perdeu uma série de jogos por motivos peculiares, podemos dizer assim. Vocês vão lembrar um jogo contra o Ceará, lá nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, na segunda rodada, o Grêmio foi superado por 2-0. O Kiki Oliveira ficou de fora por indisposição estomacal. Olha os motivos que deixaram o Kiki Oliveira fora de uma série de partidas ao longo deste ano. Indisposição estomacal, extração de dente, ele alegando que tinha sobrecarga na posterior da coxa, que estava com desconforto em suas pernas e não poderia atuar. E isso com uma curiosidade, sempre as situações muito próximo da data FIFA, né? E ele perdeu uma série de partidas. É um jogador que não costuma ficar no refeitório do Grêmio para almoçar junto aos jogadores, e isso é uma norma, uma regra estabelecida internamente. É um jogador também que hoje tem um processo na justiça, em andamento na justiça, onde uma empregada doméstica denunciou o Kiki Oliveira. E é um jogador, gente, que gera uma série de problemas. Recentemente o Grêmio já colocou uma multa no Kiki Oliveira pelas declarações que ele concedeu à imprensa uruguaia, dizendo que estava insatisfeito e triste com o Mano Menezes porque havia perdido espaço na equipe titular sem nenhum motivo na sua avaliação. E fato é que o Kiki Oliveira não quer mais permanecer no Grêmio. É um jogador que, quando o Grêmio contratou, e aqui um relato importante, tá? Porque eu trouxe essa série de situações nas minhas redes sociais e muitos de vocês me questionaram o seguinte: mas como que o Grêmio não tinha uma avaliação no momento que o contratou? O Grêmio não sabia que o Kiki Oliveira era este jogador problema? Aqui o detalhe: o Grêmio foi avisado, sim, de que o Kiki Oliveira, no seu ex-time, lá na MLS, tinha estes problemas também, ficando de fora de partidas por indisposição estomacal, alegando uma série de situações que são curiosas, para dizer o mínimo. Só que o Grêmio foi lá e bancou a incompetência nesta contratação. 4,5 milhões de dólares. O Kiki Oliveira recentemente teve o interesse de duas equipes do México, tá? Do América do México e do Toluca. Só que olha que questão também curiosa. Quando os clubes demonstraram interesse, eles foram aprofundar para buscar informações sobre o dia a dia do jogador. E ficaram sabendo que o Kiki Oliveira é o quê? Um jogador problema. E isso fez com que o interesse das equipes do México esfriasse. Claro, porque são equipes profissionais que não olham apenas a parte técnica, e o Kiki Oliveira é um jogador que ainda está em formação, é jovem, é verdade, mas tem suas limitações técnicas. Mas também, nos bastidores, no dia a dia, é um jogador que gera grande incomodação, que o clube tem que administrar suas atitudes. Fato é que, para o próximo ano, ele não quer permanecer no Grêmio, independente do próximo presidente do Tricolor Gaúcho. Para finalizarmos aqui o vídeo, eu quero falar sobre um acordo que foi fechado e um reforço de 19 milhões de reais que está confirmado, garantido. Mas antes, peço que tu te inscreva aqui no canal, não esquece, deixa o like, ative as notificações, deixa o teu comentário. Bom, Grêmio e Cruzeiro fecharam um acordo para que o Marlon possa atuar na próxima quarta-feira. Na próxima quarta-feira tem Grêmio e Cruzeiro, 8 horas da noite, na Arena, partida importante, e o Marlon, que está emprestado ao Grêmio até dezembro desta temporada, ele já alcançou a cláusula de compra obrigatória. O Marlon, ele já realizou os 25 jogos como titular do Grêmio e o Grêmio será obrigado a comprá-lo por 3,5 milhões de dólares. Isso na conversão dá 19 milhões de reais. Grêmio e Cruzeiro fecharam um acordo para que o Marlon tenha liberdade, possa atuar contra o seu ex-time. E é uma liberação gratuita, porque o Marlon já alcançou essa cláusula de compra obrigatória. Ele está liberado para jogar na próxima quarta-feira. A partir de 2026 será jogador em definitivo do Grêmio e é o titular da lateral esquerda. Acho que é unanimidade que o Grêmio não tem mais nenhum problema na sua lateral esquerda, que é um jogador que chegou, fardou e solucionou este problema no setor. Tá bom, gurizada? Não esquece, te inscreve no canal, deixa o like, ative as notificações. A qualquer momento, voltamos com mais notícias aqui a respeito do Grêmio. Também para finalizar com o bastidor
Este acordo entre Grêmio e Cruzeiro foi viabilizado através de intermédio do presidente Alberto Guerra e do empresário Celso Rigo. Ambos pediram ao Pedrinho BH, dono da SAF do Cruzeiro, a liberação do Marlon. E como ambos os clubes têm uma relação muito próxima, muito boa, por isso que teve um acordo mútuo neste sentido. Foi um consenso para que o Marlon fosse liberado gratuitamente, tá bom? Grande abraço!